Mateus, capítulo 4, versículo 1. Você já imaginou ser guiado por Deus para um lugar de escassez, solidão e provação? Parece contraditório, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele foi conduzido pelo Espírito, sim, pelo próprio Espírito Santo, diretamente ao deserto, um lugar árido, sem aplausos, sem multidões, sem conforto. O mesmo Jesus que acabara de ser batizado, que ouvira a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado", agora entra em um território hostil. Por quê? Porque antes da manifestação pública do propósito, existe sempre um processo no oculto. O deserto, muitas vezes, é a sala de treinamento do céu. Enquanto o mundo enxerga abandono, Deus enxerga preparação. Não despreze o seu deserto, porque ele pode ser exatamente o caminho para o destino glorioso que o Pai reservou para você e para aqueles que você ama. Quantas vezes você tem se perguntado: se Deus me ama, por que estou passando por isso? Mas e se essa dor for parte de um plano maior? O Espírito te conduz, não para te destruir, mas para te fortalecer. Jesus não entrou no deserto sozinho, foi guiado pelo Espírito. Isso muda tudo. Quando Deus nos guia, até os lugares difíceis carregam propósito. Não ignore os sinais, não fuja dos momentos duros achando que Deus te abandonou. É nesse lugar que você será provado, sim, mas também aperfeiçoado. E o que nasce do deserto é uma fé que não depende de circunstâncias. O mesmo deserto que te testa também te revela. O mesmo lugar de batalha se torna um altar de vitória. Confie, o Espírito que te levou também vai te sustentar. E quando você sair, sairá cheio de autoridade, cheio de unção, pronto para impactar vidas. Se essa palavra falou com você, não aguarde só para si. Compartilhe agora com quem precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal, salve o vídeo e continue acompanhando essa jornada transformadora, versículo por versículo. Próximo vídeo, Mateus 4:2. O jejum que prepara para a vitória. Mateus capítulo 4, versículo 2. Você já imaginou passar dias sem comer, totalmente dependente da força divina? Em um mundo onde buscamos soluções rápidas e confortáveis, Jesus nos desafia com uma prática de intimidade e renúncia. O jejum não é apenas uma abstinência de alimentos, é uma disciplina espiritual que nos aproxima de Deus de uma maneira profunda e transformadora. Quando nos sentimos fracos, é ali que a força de Deus se manifesta de forma poderosa. O jejum fortalece a nossa fé e nos prepara para vencer as tentações que surgem em nossas vidas diárias, assim como aconteceu com Cristo no deserto. Ele nos mostra que a verdadeira força vem do Pai e não das nossas próprias habilidades. Você já se sentiu tão fraco que pensou não ser capaz de resistir às lutas e tentações da vida? Jejuando 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus, o Filho de Deus, passou por essa luta física extrema, e isso nos ensina algo profundo. A dor e a fraqueza não são sinais de derrota, mas de preparação para a vitória. O jejum não é apenas sobre o que você deixa de comer, mas sobre o que você se torna capaz de conquistar quando depende completamente de Deus. Ele fortalece a sua alma e o conecta ao poder divino. Quando jejuamos, nossas forças naturais se tornam insignificantes diante da força espiritual que Deus nos concede. Deus está te chamando agora para um novo nível de intimidade com Ele. O jejum é um convite a uma vida mais profunda, onde você vai descobrir a força que vem de sua presença. Se você crê nesta palavra e deseja viver essa transformação, compartilhe agora com quem precisa dessa revelação. Salve este vídeo, inscreva-se no canal
e continue acompanhando versículo por versículo essa jornada de transformação. Próximo vídeo, Mateus 4:3, a tentação no deserto. Mateus, capítulo 4, versículo 3. Já parou para pensar em como as tentações surgem justamente nos momentos de fraqueza? Jesus, após 40 dias de jejum, estava no deserto, em total dependência de Deus. E foi justamente ali que o inimigo se aproximou com uma proposta sedutora. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A tentativa era clara: desviar Jesus do propósito de seu Pai, fazendo-o agir por impulso, tomando uma atitude que, embora parecesse lógica e até justa, não estava alinhada com a vontade divina. Hoje, quantas vezes a vida nos coloca à prova? O que você faria se fosse desafiado a agir de forma precipitada, apenas para provar algo a alguém ou até a si mesmo? Jesus nos ensina que o valor não está em agir por impulso ou buscar a aprovação do mundo, mas em confiar no tempo e no plano de Deus. Muitas vezes nos vemos em situações em que somos desafiados a provar nossa identidade. Se você fosse realmente filho de Deus, não estaria enfrentando essa luta. Esse tipo de pensamento, fruto da mentira do inimigo, surge quando estamos em nossos momentos mais difíceis, tentando encontrar sentido nas tribulações. A tentação é muitas vezes uma tentativa de nos fazer sair do lugar onde Deus quer nos moldar, levando-nos a fazer algo fora do seu plano perfeito. Mas Jesus nos ensina a resposta que calaria qualquer voz do inimigo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que isso significa para você hoje? Que mesmo nos momentos de fraqueza, o mais importante não é o que temos ou o que podemos fazer, mas aquilo que Deus fala sobre nós. Se és filho de Deus, então confie no que Ele diz, não no que o mundo ou o inimigo tentam impor. Deus está te chamando agora e pode estar chamando alguém através de você. Compartilhe com o maior número de pessoas possível, salve este vídeo e inscreva-se para não perder a próxima revelação da palavra. Próximo vídeo, Mateus 4:4, a resposta que cala o inimigo. Mateus, capítulo 4, versículo 5. Você já se sentiu atraído para um lugar perigoso, sedutor, aparentemente alto, mas espiritualmente arriscado? Às vezes, não percebemos que o maior perigo não está em descer, mas em subir com o coração despreparado. O inimigo levou Jesus ao ponto mais alto do templo, e hoje ele continua levando pessoas aos altos, cargos, conquistas, plataformas, relacionamentos, para depois empurrá-las na hora certa. Ele não empurra de imediato. Ele espera que você confie na altura e se esqueça da base. A estratégia dele não mudou. Oferecer visibilidade, manipular sua vaidade, fazer você pensar que está no controle. Mas o que muitos não entendem é que o ponto mais alto, sem a presença de Deus, pode se tornar o mais mortal. Jesus nos ensina que não é sobre onde estamos, mas com quem estamos. Quantas vezes você já se sentiu levado por algo que parecia bom, mas no fundo era uma armadilha espiritual? A pergunta não é se você está subindo, mas quem está te conduzindo. O diabo levou Jesus ao alto, e ele pode estar tentando fazer o mesmo com você. A diferença está em discernir a origem do convite. Nem toda promoção é bênção,
Nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. O inimigo usa o alto como ilusão, para depois nos lançar na dúvida, na culpa, na queda. Mas há uma saída. Jesus venceu. E ele deixou esse exemplo registrado para que você também vença. Ele mostrou que o poder está em resistir, em permanecer firme, em não ceder à pressão, mesmo nos lugares mais perigosamente encantadores. A vitória começa quando você decide confiar mais na palavra do que nas promessas vazias do inimigo. Deus está te chamando agora e pode estar chamando alguém através de você. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Salve este vídeo e inscreva-se para não perder a próxima revelação da palavra. Próximo vídeo, Mateus 4:6, a tentação do salto e a manipulação da palavra. Mateus capítulo 4, versículo 6. Você já parou para pensar que o inimigo também sabe citar a Bíblia? Pois foi exatamente isso que ele fez com Jesus. Imagine a ousadia. Tentar enganar o próprio Filho de Deus usando um versículo sagrado fora de contexto. Ele pegou uma verdade e a distorceu para criar uma armadilha. Hoje, isso continua acontecendo. Quantas pregações você já viu que usam a palavra apenas para justificar interesses pessoais ou manipular emoções? Esse versículo nos alerta. Não é porque alguém usa "está escrito" que está falando por Deus. Discernir o espírito por trás das palavras é essencial, porque a verdade dita com segundas intenções pode afastar mais do que aproximar. A Bíblia é espada, mas também pode ser usada como veneno se for mal interpretada. E você, já confiou em algo só porque parecia espiritual? O inimigo usou o Salmo 91 para dizer a Jesus: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo." Como se Deus fosse obrigado a provar algo. Ele torceu a promessa para testar a fé. Assim também muitos são levados a decisões precipitadas por interpretações erradas da palavra. Mas Jesus não caiu nessa armadilha. Ele conhecia o Pai e a verdade completa das Escrituras. E isso é o que te protege hoje. Conhecer a essência do que Deus diz, e não apenas palavras soltas. Quando a palavra é usada com reverência e direção do Espírito, ela edifica. Quando usada com malícia, ela confunde. A diferença está em quem a pronuncia e com qual intenção. Conhecer a verdade liberta, mas ignorar o contexto aprisiona. Deus está te chamando agora e pode estar chamando alguém através de você. Compartilhe com o maior número de pessoas possível, salve este vídeo e inscreva-se para não perder a próxima revelação da palavra. Próximo vídeo, Mateus 4:7. Jesus responde com autoridade divina. Mateus capítulo 4, versículo 7. Você já imaginou o perigo de brincar com a misericórdia divina? Vivemos em uma geração que desafia o céu com gestos e palavras. Gente que exige provas de Deus como se ele estivesse a serviço das nossas vontades. No deserto, o diabo tentou levar Jesus a isso. Se és filho de Deus, lança-te daqui. A proposta era sedutora, mas carregada de arrogância espiritual. E Jesus respondeu com autoridade. Também está escrito: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Ele não cedeu à pressão, não buscou aprovação por espetáculo, nem barganhou com o Pai.
Hoje, muitos fazem o oposto, provocam o Senhor com incredulidade, zombam de sua palavra e confundem fé com manipulação. Mas a fé verdadeira não desafia a Deus, ela confia. E quem confia, vê o invisível agir do Altíssimo no tempo certo, do jeito certo. Quando você entende isso, para de pedir sinais e começa a viver por fé, e isso muda tudo. Você está tentando colocar Deus à prova? Está esperando que ele se mova só para te convencer? Cuidado! Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E essa frase ecoa como um alerta para os nossos dias. Deus não é um brinquedo espiritual, nem um servo das suas vontades. Ele é o Senhor de toda a criação. Se você tem vivido como se ele tivesse que te provar algo, hoje é o dia de se arrepender. A promessa é clara. Quem se humilha será exaltado. E quem crê, mesmo sem ver, verá a glória de Deus. Mas isso começa quando você larga o controle, se rende à soberania divina e reconhece que Ele sabe o que faz, mesmo quando você não entende. Não desafie, adore, não provoque, confie. Deus está te chamando agora e pode estar chamando alguém através de você. Compartilhe com o maior número de pessoas possível, salve este vídeo e inscreva-se para não perder a próxima revelação da palavra. Próximo vídeo, Mateus 4:8. O mundo oferece reinos, mas esconde as correntes. Mateus, capítulo 4, versículo 8. Você já imaginou estar diante de toda a riqueza, poder e glória do mundo, sendo tentado a trocar sua essência por aplausos vazios? Foi exatamente isso que o inimigo fez com Jesus. Levou-o a um monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra com a promessa de entregá-los em troca de adoração. Isso ainda acontece hoje. Não em montes, mas nas telas, nos desejos, nas comparações. Vivemos cercados por iscas reluzentes que prometem felicidade, mas sugam nossa alma. O brilho da tentação parece inofensivo, mas é traiçoeiro. O mundo oferece caminhos fáceis e atalhos perigosos, mas Jesus nos ensina que a verdadeira glória não está em possuir tudo, e sim em não se curvar diante do que nos afasta de Deus. A vitória dele ali foi silenciosa, mas retumbante. É essa vitória que ele nos oferece todos os dias. A tentação sempre se apresenta como algo irresistível, algo que nos promete um futuro melhor, mas não há nada mais destrutivo que seguir esse brilho passageiro. Você já percebeu quantas vezes foi atraído por coisas que pareciam boas, mas depois te deixaram vazio, frustrado, distante? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É assim que a tentação age. Ela mostra, promete, fascina, mas depois cobra caro. Quantos hoje vendem seus valores, sua paz, sua eternidade por recompensas passageiras? Mas há um caminho mais alto: resistir. Quando você diz não para o mundo, você está dizendo sim para o céu. A glória de Deus não ilude, não engana, não destrói. Ela cura, restaura e preenche. E essa glória está disponível hoje, para você, agora. Não troque o eterno pelo imediato. O que parece uma recompensa agora pode custar algo que você jamais poderá recuperar: sua alma. Se essa palavra falou com você, não aguarde só para si. Compartilhe agora com quem precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal, salve o vídeo e continue acompanhando essa jornada transformadora, versículo por versículo. Próximo vídeo, Mateus 4:9. A proposta que parecia inofensiva. Mateus, capítulo 4, versículo 9. Já imaginou conquistar tudo o que sempre sonhou, ao custo de um único gesto? Pense comigo: fama,
poder, influência, riquezas, tudo diante dos seus olhos, pronto para ser seu. Bastaria se ajoelhar. Essa foi a proposta feita ao próprio Jesus no deserto. Satanás ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração. Mas o que parecia um atalho era, na verdade, um abismo. Hoje, muitos ainda se deparam com propostas parecidas. Vender princípios por posição, comprometer a fé por vantagem. Mas há um preço alto demais para ser pago, o da alma. Jesus nos mostrou que vale mais permanecer fiel, mesmo no deserto, do que reinar sob escravidão espiritual. Ele venceu onde muitos caem e mostrou o caminho para todo aquele que deseja viver uma fé verdadeira. A grandeza espiritual não está no que você possui, mas no que você resiste por amor a Deus. E você, o que tem sido oferecido em troca da sua adoração. Não se iluda, o inimigo ainda sussurra as mesmas promessas disfarçadas. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Parece tentador, mas é armadilha. A glória do mundo é passageira, mas a presença de Deus é eterna. O verdadeiro triunfo está em resistir, em dizer não quando tudo parece favorável, mas fere sua comunhão com o Pai. Quem se mantém firme, mesmo quando tudo pede rendição, recebe uma coroa que o mundo não pode dar nem tirar. Há poder na fidelidade, mesmo quando ela parece não ser recompensada. Aqueles que dizem não para o mal com convicção serão honrados pelo céu, porque sua vitória é invisível, mas poderosa. Essa guerra não se vence com força, mas com firmeza de espírito. Se você crê em Deus e nessa palavra viva, não ignore esse chamado. Compartilhe agora com o máximo de grupos e pessoas que você ama. Alguém precisa dessa salvação hoje. Salve o vídeo, inscreva-se no canal e continue assistindo os outros vídeos para entender a sequência reveladora da palavra, versículo por versículo. Próximo vídeo, Mateus 4:10, a resposta que cala o inimigo. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Você já parou para pensar em quantas vezes foi seduzido pelas promessas deste mundo? Pense comigo. Quantas vezes você se viu tentado a abrir mão dos seus princípios por algo que parecia mais fácil, mais rápido, mais atrativo? Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus no deserto. Satanás ofereceu a ele todos os reinos do mundo, toda glória e poder, em troca de um simples gesto de adoração. Mas Jesus, com autoridade, respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Essa resposta não foi apenas para aquele momento, foi para mim, para você, para todos que enfrentam tentações diárias. Jesus nos mostrou que não vale a pena negociar nossa fé por aplausos ou conquistas vazias. A verdadeira adoração é entrega. É reconhecer que só Deus é digno, mesmo quando tudo à nossa volta nos empurra para longe dele. Só Ele pode preencher o vazio da alma. Só Ele oferece vida com propósito eterno. Agora me diga, o que tem governado o seu coração? Quais são os altares secretos que você tem levantado em silêncio? Dinheiro, aparência, aceitação? Jesus nos alertou com clareza: só ao Senhor teu Deus adorarás. Essa frase não é simbólica. É um grito de libertação para quem vive acorrentado pela busca incansável de aprovação. Quando você decide adorar só ao Senhor, o mundo perde o poder sobre você. A ansiedade começa a recuar, o medo perde a força e sua alma encontra direção. A adoração verdadeira não se limita a músicas ou palavras bonitas. É um estilo de vida. É reconhecer que Deus é o centro, mesmo quando tudo parece desmoronar. E quando essa adoração acontece, o inimigo não encontra espaço. Ele foge, porque onde há luz, as trevas não resistem. Onde há adoração sincera, a intervenção divina. Se essa palavra falou com você, não aguarde só para si. Compartilhe agora com quem precisa ouvir isso.
Inscreva-se no canal, salve o vídeo e continue acompanhando essa jornada transformadora, versículo por versículo. Próximo vídeo, Mateus 4:11. O inimigo se afasta e os anjos se aproximam. Mateus capítulo 4, versículo 11. Você já se sentiu como se estivesse lutando sozinho, atravessando um deserto sem fim? Pense comigo, Jesus passou 40 dias em jejum, enfrentando não apenas a fome física, mas também ataques espirituais diretos do inimigo. Ele foi tentado em suas fraquezas, desafiado em sua identidade e pressionado a desistir de seu propósito. E mesmo assim, permaneceu firme. A maioria das pessoas acredita que após uma grande luta vem o abandono, o silêncio, o cansaço sem resposta. Mas a palavra revela algo totalmente oposto. Então, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quando o inferno recua, o céu avança. Essa é a verdade que precisa incendiar sua fé. O seu sofrimento não termina em vazio. Ele prepara o caminho para o socorro divino. E se até Jesus precisou resistir até o fim para ver o agir de Deus, quem somos nós para desistir no meio da caminhada? Há poder em continuar, mesmo sem forças visíveis. Será que você consegue perceber o quanto essa realidade espiritual se conecta com a sua vida hoje? Talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa, sentindo-se ignorado por Deus, abandonado por pessoas e enfraquecido pelas circunstâncias. Mas ouça com o coração: e vieram os anjos e o serviram. Isso significa que há um tempo determinado para a dor e um tempo exato para o socorro. Nada permanece para sempre no deserto, nem mesmo o Filho de Deus ficou lá. Se ele venceu, você também vai vencer. E mais, quando você permanece em obediência, mesmo sem aplausos ou reconhecimento, os céus se movem por você. Existe uma promessa que está prestes a se cumprir e você não está sozinho. O céu te vê e os anjos já estão a caminho. Deus não chega atrasado. Ele chega quando a batalha termina, com socorro sob medida e honra para quem suportou a prova com fé. Deus está te chamando agora e pode estar chamando alguém através de você. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Salve este vídeo e inscreva-se para não perder a próxima revelação da palavra. Próximo vídeo, Mateus 4:12. Jesus deixa Nazaré, quando o lugar da dor já não cabe mais no propósito.